Um grupo de representantes de centros de educação infantil pede o retorno gradativo das atividades. Uma cartilha já foi elaborada para diminuir os riscos de contágio. Nós vamos conversar com representantes que estão aqui. A Nayane está aqui com a gente, Nayane Marques, para saber quais são as medidas adotadas, né? Bom dia, Nayane. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Dia. Pode chegar mais para frente um pouco? Tem um xizinho aqui, tá vendo ali no chão? Sim. Isso, muito bem. Assim a gente segue o protocolo e consegue conversar. Nayane, você é dona de centro de educação infantil, é diretora, como que é? Isso, eu sou proprietária de uma das 2 unidades da nossa família, né? A minha mãe é dona de uma, eu sou dona de outra. E, assim, nós já estamos aí em Londrina nessa caminhada já há quase 9 anos, né? Da educação. Mas com a escola particular já há 6 anos. E agora, como é que é? Vocês estão em quarentena há 2 meses quase, né? Então, Diogo, a nossa situação está assim, bem desesperadora mesmo, porque o porte das nossas escolas são escolas de bairro, né? Escolas que atendem 30, 40, 50 alunos. Então, assim, com essa pandemia, a paralisação, a inadimplência cresceu muito, cancelamento de matrícula e, assim, nós dependemos fielmente das mensalidades para manter as escolas. Então, assim, a gente tenta buscar da prefeitura, dos órgãos, alguma resposta. Quando que vai ter, de repente, uma previsão para esse retorno, até mesmo para dar um respaldo para os pais, né? Porque até aqui a gente tentou controlar um pouco a situação. Por mais difícil que esteja, a gente tentou controlar. Só que agora, assim, já fugiu do controle e, se de repente aconteceu o que está sendo dito, que o retorno vai ser só em agosto, infelizmente não vai ter escola para atender. Nós teremos um problema no retorno daí, né? Isso. Lógico, um problema agora com as escolas, com o desemprego, com um monte de fatores, com a superlotação já do sistema público. Isso. Porque a gente está vendo muita gente pedindo a migração para o sistema público. O próprio sistema público não vai comportar, ainda mais em educação infantil. Isso. E assim, uma coisa, Diogo, que a gente sempre está dizendo, é que a nossa categoria, as escolas particulares, a maioria atende crianças que a prefeitura não tem vaga para atender. Nós atendemos crianças a partir de 4 meses, né? Então, assim, é uma faixa etária que a prefeitura não tem essa condição. E como vocês têm feito para conseguir pagar as contas? Então, olha, eu não, assim, desconheço assim, um pouco das outras escolas, né? Eu posso falar mais com propriedade da minha, da escola da minha mãe e desse grupo de quase 80 escolas que estão comigo. Assim, teve escola que chegou a dar desconto de até 60% para não perder o aluno. Só que é um desconto que foge assim da linha e da condição de manter até mesmo os gastos essenciais da escola. Mesmo com ela fechada? Mesmo com ela fechada. E imagina para o pai ter que pagar 40% de um serviço que ele também não está recebendo. Não está recebendo. É ruim para todos os lados. Agora, é possível, na sua opinião, voltar e manter a segurança, a saúde das crianças? Porque esse é um grande problema, né? Ainda mais da parte da educação infantil, que os técnicos estão dizendo, os profissionais de saúde, porque criança não vai seguir protocolo, criança vai se abraçar. O que você me diz sobre isso? Olha, Diogo, aí eu penso que é uma situação para a gente sentar e conversar bastante. Por quê? Existe aí em Londrina esses espaços babás e recreativos que já estão superlotados, com crianças de filhos de servidores que já voltaram a trabalhar, que não têm onde deixar os seus filhos e estão ficando nesses lugares inadequados. E quando eu me refiro assim, lugares inadequados, são lugares que não tem uma vigilância sanitária, não tem um corpo de bombeiro, não tem nada onde possa assim, se respaldar para ter uma segurança para a criança. Por quê? O comércio voltou, o shopping voltou, e os pais precisam trabalhar e não têm onde deixar os seus filhos. Então, para onde eles estão indo? Estão indo para esses lugares que pode-se até se chamar clandestinos, porque não tem autorização para funcionamento, né? Inclusive, na Zona Norte, tem vários lugares que estão superlotados de criança. Então, está tendo esse contato. Se tiver ocorrendo a transmissão, isso já está acontecendo. E o que eu penso? Eu penso que a escola é o lugar mais preparado para receber essas crianças. Por quê? Existe a cartilha, né? Existe todos os protocolos que serão seguidos para que isso aconteça. Então, a escola ela vai ter esse papel primordial de
tentar evitar ao máximo qualquer evolução de qualquer coisa aí. Então, pela tua linha de pensamento, com a escola fechada, as crianças mesmo assim continuam indo, só que em locais despreparados. Isso. Se é para ir em locais despreparados, que vão para a escola, onde há de se ter um controle maior sobre isso, inclusive uma própria fiscalização. Essa é a tua linha de pensamento. Isso. Entendi, tem lógica. Agora, essa das escolas clandestinas, por exemplo, isso eu não sabia que existia. Existe, porque assim, Londrina, inclusive, é um assunto que se é abordado já há muito tempo, já há anos. Então, assim, Londrina não tem respaldo jurídico nem legislativo para ter esses tipos de espaços babás ou casas de cuidadoras. Isso não tem respaldo para isso. Por quê? Quando se vai abrir uma escola, existe todo um protocolo para você ter uma criança ali dentro. Sim. Né? Então, assim, essas cuidadores, esses espaços babás, se de repente, em alguma decorrência, acontece um acidente, alguma coisa, não tem como resguardar aquela criança. Vocês já falaram com o prefeito? Sobre isso? Sobre a situação das escolas? Das clandestinas e a reabertura das escolas. Então, pelo que eu sei, já teve até um procedimento no Ministério Público sobre isso. Né? Porque é uma coisa assim que cresceu de um ano para cá assim exageradamente em Londrina. Então, assim, perto de uma das nossas unidades aqui do aeroporto, tem uma que colocaram até um telão preto no portão para não ver o tanto de criança que tem lá dentro. Então, assim, as escolas estão perdendo os seus alunos, as crianças estão entrando num risco muito grande, porque nós pensamos no financeiro que nós estamos numa certa decadência, estamos, mas a nossa preocupação também é o cuidado com essas crianças. Entendi. Né? Esse retorno, como é que vai ser esse retorno? Vai voltar lá para agosto, mas aí eu vou voltar, eu vou ter aluno para atender na escola, eu vou ter condições de atender? Então, assim, hoje mesmo nós teremos um encontro com o prefeito. Hoje? Né? Que horas? 11 horas. Né? Então, assim, eu vou tentar expor o máximo isso para ele, o que nós pensamos, da mesma forma que a saúde é essencial, o mercado foi essencial aí na pandemia, ele entendeu o fato do retorno do shopping, do comércio, ele precisa olhar para essas escolas. E, assim, Diogo, não é um lugar que você vai abrigar lá 30, 40 alunos numa sala, que nem a gente sabe que é a superlotação do sistema público. Não, são poucas crianças. No nosso plano, dá para restringir, então? Dá para restringir. No nosso plano de retomada, qual que é o plano? Atender primeiro os filhos dos servidores, depois os filhos do pessoal que já voltou para o comércio. E assim, gradativamente, até atingir todos os alunos. Mas fale com o prefeito dessas escolas irregulares, porque, às vezes, manter fechado... Eu acredito que há uma lógica em manter as escolas e os centros de educação infantil fechados para evitar a proliferação. Há lógica nisso. Por quê? Porque é impossível você cuidar de 40, 50, 60 crianças para que nenhuma coloque a mão no rosto, a mão no olho, abrace o outro. Eu acredito que isso é quase que impossível de você garantir. Diante de um cenário de que essas crianças estão aonde? Em casa, isoladas com os pais. Ou com um cuidador em casa. Agora, diante de um cenário que essas crianças estão em um local inapropriado, onde não há um mínimo de fiscalização, um mínimo de regras sanitárias sendo cumpridas, como essas escolas são vistoriadas, inclusive incessivamente, para poder cumprir o acordo, né? O acordo não, cumprir a lei, melhor dizendo. Então, diante desse cenário, você tem que pensar o seguinte: o que é pior? É pior elas estarem numa escola onde os profissionais seguem as regras e vão tentar controlar um limite de crianças, ou é melhor deixar elas aglomeradas em locais clandestinos? Então, daí já muda o cenário. Você está vendo como são as coisas? Como a gente não pode pegar e bater o martelo de uma vez, tem que ouvir todos os lados. E, às vezes, até mudar de opinião. Né? Então, leve essa situação ao prefeito, fale que você falou aqui comigo, fale que você já tornou isso público, falando com o Diogo lá no Primeira Hora. Pode falar isso para o prefeito hoje às 11 da manhã. Fala que eu mandei um abraço para ele, inclusive. Sim. Mas pede para ele olhar com atenção esse cenário. O cenário da criança hoje num local inapropriado. O que é pior? É deixar lá ou deixar na escola onde vocês têm treinamento e são qualificados para cuidar? Porque, lógico, no cenário ideal em casa, eu iria dizer do fundo do meu coração, não é hora de voltar. Porque a criança é difícil de cuidar. Agora, se é para ficar amontoado em qualquer canto, daí volta para a escola. Isso. Inclusive, Diogo, sobre essa questão de não retornar. Não que nós queremos a qualquer custo voltar.
Se de repente todo mundo entender, olha, vai ter que ficar mesmo, o que a gente também quer? Que o prefeito, então, nos dê um respaldo para isso. Porque nós atendemos, né, como eu já disse, crianças que a prefeitura não tem condição de atender. Nós acabamos prestando um serviço meio que indireto, né? Então, assim, que ele nos olhe com esse olhar diferente. Né? Nós somos professoras, nós somos mães, nós vamos fazer tudo com mais amor ainda, com mais carinho, com mais segurança, como nós já vínhamos fazendo, né? Tá bom. Tudo pelo melhor dos nossos alunos. Quero agradecer sua presença. Imagina, eu que agradeço. Quero dizer que vocês agora podem não estar com a voz tão alta agora, mas assim que essa pandemia passar, você pode ter certeza que a gritaria vai ser generalizada. Sim. A hora que retornar, vou voltar lá para a escolinha que eu levava meu filho, tá fechado. Não, mas tinha uma outra ali, poxa, não existe mais. Vou levar lá na creche do bairro. Não tem mais vaga? Daí pode ter certeza que a voz de vocês vai estourar.